percebeu que apesar de anos e anos estudando inglês, a maioria das pessoas nunca chega à fluência? Sabe por quê? Nesse vídeo eu quero revelar para você o motivo assustador que está sabotando o seu aprendizado. Quantos anos você estudou inglês na escola? Normalmente o pessoal estuda uns 7 anos, mais ou menos. Então me fala, você saiu do verbo to be na escola? Gente, isso acontece com a maioria das pessoas. Escreve aqui nos comentários. Você aprendeu inglês na escola? Assim como muitas pessoas, eu tive que me matricular numa escola particular de inglês para tentar aprender o idioma. E daí foram 4 longos anos pagando altíssimas mensalidades naquela escola famosa em que eu consegui me formar. O problema, gente, é que eu só fui saber a verdade quando eu tive que trabalhar na Inglaterra, quando eu fui trabalhar na Europa. Foi aí que eu percebi que tudo que eu tinha estudado com tanto sacrifício, com tanto esforço, não serviu para nada, porque eu não conseguia entender os nativos. Na hora de falar, eu travava, não conseguia conversar. Isso já aconteceu com você alguma vez? Então, gente, a maior parte dos alunos que já estudaram inglês em alguma escola passaram por isso. E todo mundo acaba se culpando, acaba se martirizando por esse fracasso. Sou eu que estou errada, sou eu que não aprendi. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar a verdade. Eu quero te mostrar qual é a realidade por trás de tudo isso. Eu quero te revelar os bastidores dos cursos de inglês e te mostrar o que realmente está acontecendo, para poder tirar esse peso das suas costas. Eu quero te abrir uma nova visão, para que você possa, a partir daí, seguir em frente, porque hoje, gente, o inglês é tão importante quanto o oxigênio. Já passou da hora de você conhecer a verdade sobre esse assunto. Aliás, essa verdade que as escolas e os cursos nunca contam para os alunos. Quero começar por essas estatísticas que são devastadoras, são arrasadoras. Em primeiro lugar, o inglês hoje é o idioma mais estudado no mundo. Você sabia que o Brasil é o país com mais escolas de inglês no mundo? Com mais de 40 milhões de alunos estudando inglês. Mas, apesar disso, somente 1% da população brasileira é fluente em inglês. Gente, isso é um absurdo, é um número devastador. Você sabia que São Paulo é a cidade que tem mais escolas de inglês no mundo? Porém, é que tem menos falantes de inglês? Realmente, aqui em São Paulo, a gente tem uma escolinha em cada esquina, sem contar os cursos online. Ou seja, todo mundo hoje se preocupa em colocar o filho na escola de inglês. Tem muita, muita escola. Porém, em São Paulo, você não encontra em nenhum lugar alguém que fala inglês. Os gringos vêm para cá, vêm passear, tem amigos que vêm viajar, chega aqui, vão andar pelas ruas e não encontram ninguém para conversar. Esse é um problema muito sério, eu quero te contar. Por que isso está acontecendo? Olha essa estatística. Os brasileiros têm os piores desempenhos nas avaliações internacionais de inglês. Por exemplo, no English Proficiency de 23, entre 111 países, o Brasil ficou em 102, na 102ª posição, com as notas muito, muito baixas, ou seja, é um dos piores países no ensino da língua inglesa no mundo. Gente, até os países africanos, os países mais pobres da América Latina, em todos os lugares, eles passam o Brasil. Mais de 90% dos alunos desistem dos cursos antes de terminar. Começa, faz uns 6 meses, faz um ano, perde o dinheiro e desiste. E quem continua nunca atinge a fluência. Sabe qual é o maior perigo de todos? O maior perigo não é você perder só seu dinheiro, perder só o seu tempo, né? O maior perigo, para mim, é você perder a sua motivação. Como hoje eu vejo muitos alunos desmotivados. Porque sem motivação, pessoal, a gente não faz nada na vida. Então, o que eu vejo todos os dias conversando com alunos, é a pessoa dizendo: ai, professor, o inglês é difícil, o inglês é complicado, eu tenho muita dificuldade. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Eu acho que eu que não consigo aprender. Eu vou precisar de muitos anos para ficar fluente. Olha, meus queridos amigos, são tantos problemas que eu vejo os alunos enfrentando que, sinceramente, eu fico muito desconfortável como professora. Porque esses sentimentos negativos, toda essa negatividade, elas são o pé no freio. E o seu carro não vai andar se o seu pé estiver no freio. Eu quero tirar esse peso das suas costas. Sabe por quê? Porque a culpa não é sua. Porque, na verdade, o inglês é fácil. O inglês não é complicado. E não é você que não consegue aprender.
E você não precisa ficar anos estudando para ficar fluente. Na verdade, nesse vídeo eu vou me arriscar por você, colocar meu pescoço a risco, porque eu vou revelar os bastidores do que realmente acontece por trás dos cursos de idiomas. É muito complicado revelar isso, mas eu estou fazendo isso por você. Eu espero que você faça valer a pena. Mas antes de tudo, por favor, já deixa seu like. Já se inscreve no canal, porque eu estou fazendo esse vídeo para você, para te ajudar. E a única coisa que você precisa fazer para me ajudar é deixar seu like e deixar sua inscrição e seus comentários, tá bom, pessoal? Na minha opinião, existem 3 tipos de cursos de idiomas. O primeiro tipo é o curso tartaruga. No curso tartaruga, você até consegue aprender. Você fica lá anos e anos e anos e anos, aquele curso arrastado, aquele curso chato, um investimento altíssimo. Mas chega no final, você até consegue ficar fluente, porque eles conseguem contratar bons professores, apesar de ser tão longo, tão caro, você ainda consegue aprender. E o segundo tipo de curso é o curso do pesadelo. Por quê? Porque esse curso não deixa ninguém dormir em paz. Você pode ficar lá anos e anos e anos e anos, aquele curso chato, arrastado, e você não vai aprender. Então esse aqui é o pior dos cursos. Eu já fui vítima, pessoal, tanto como professora e também como aluna desses cursos, Tartaruga e do Pesadelo. Mas por que tão difícil aprender inglês? O problema todo está aqui, nos métodos tradicionais. As escolas de inglês foram implantadas aqui no Brasil na década de 30, começando por São Paulo e Rio de Janeiro. E elas escolheram o antigo modelo de educação passiva, que foi criado há mais de 200 anos atrás, na época da Revolução Industrial. Eles chegaram no Brasil com um mecanismo completo para ganhar muito dinheiro. Esse mecanismo é baseado em 3 pilares. Presta muita atenção. O primeiro pilar é o tempo longo do curso. Eles estabeleceram naquela época que o curso de inglês deveria ser de 4 a 5 anos. Que lógica que eles usaram para definir esse tempo longo para um curso de inglês? Pessoal, o tempo de uma faculdade. É o tempo que você aprende várias matérias muito difíceis, muitas matérias difíceis numa faculdade, 3 a 4 anos. Se, por exemplo, você é um engenheiro, você faz uma faculdade de arquitetura, de medicina, mesmo a letras, você tem que aprender matérias super difíceis. E o inglês é só uma das milhares de matérias que você aprende numa faculdade. Com certeza não é 4 ou 5 anos para aprender uma única matéria, que é o inglês. Da onde que eles tiraram isso? Qual foi a lógica? Eu te garanto que a lógica é totalmente financeira. Essa lógica não é didática, não é pedagógica, não tem nenhum fundamento na didática. O segundo pilar são os materiais didáticos. Os materiais didáticos, eles foram adaptados para a duração longa do curso. Então, por exemplo, eles contratam um autor e pedem para ele criar um material que dure 4 a 5 anos. Eles estabelecem qual é a quantidade de estágios, de módulos, né? E a partir daí contratam um autor para escrever o material. Gente, eu sou autora de materiais didáticos, eu tenho mais de 50 livros didáticos. Eu dediquei a minha vida toda para escrever os materiais, inclusive você vê aqui atrás os meus materiais. Então, gente, eu sei muito bem do que eu estou falando. É o seguinte, uma matéria simples que eu consigo te ensinar em 20 minutos, eles podem levar meses. Isso é muito fácil, é só você esticar o conteúdo. Você vai enchendo um pouco mais de linguiça, vai colocando mais texto, mais exercício, mais vocabulário. Esse material ele fica sem nenhuma sequência lógica e didática. Ele não tem uma sequência que facilita o aprendizado. E o pior de tudo, esses materiais ficam engessados, porque eles são impressos em grandes lotes, estocados para distribuição para as escolas do Brasil inteiro, às vezes para o mundo inteiro. É por isso que esses materiais não mudam, gente. Porque o custo de uma atualização é altíssimo. Por quê? Qualquer mudança nos livros vai envolver uma mudança em toda a cadeia. Revisão dos livros do professor, correção de todo o material multimídia, imagina isso. Novo treinamento dos instrutores. É muita coisa que tem que mudar. Se mudar um livro, muda tudo. Então os materiais eles ficam engessados, eles ficam desatualizados. Por exemplo, a neurociência. A neurociência avançou muito ao longo dessas décadas. Só que esses métodos tradicionais eles não acompanharam os avanços da neurociência e do funcionamento do cérebro e da memória.
Então eles são muito antiquados. E esses livros costumam ser padronizados para utilizar em vários países. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Muita atenção aqui. Os materiais didáticos, eles podem ser bonitos, podem ser coloridos, podem ter um papel bom, podem estar cheios de ilustrações. Gente, isso aqui não interessa, isso não importa. O que importa é o conteúdo. Porque isso dele ser bonito, com uma nova folha, isso é uma questão de diagramação. A diagramação eles podem mudar. O que eles não mudam é o conteúdo. Às vezes o conteúdo foi produzido há 30 anos atrás e continua o mesmo. Eu sei porque eu conheço as escolas, tá bom, gente? Tem outra questão muito séria, até coloquei um disco voador para você não se esquecer disso. Que os materiais didáticos eles são alienígenas. Como assim alienígenas, professora? É porque eles vêm de fora. Eles não são adequados para a realidade brasileira. Na verdade, eles são totalmente inadequados para os brasileiros. Por quê? Vamos lá. A maioria das coleções didáticas é escrita por autores estrangeiros, que são contratados. Esses autores não falam português, não conhecem o Brasil, não conhecem o brasileiro, não sabem quais são as dificuldades que o brasileiro tem, não sabem quais são as estratégias, as técnicas que podem ajudar o brasileiro a aprender melhor. Quais são as necessidades do brasileiro? Quais são as dúvidas dos brasileiros? A maioria dos livros importados são considerados super chatos pelos alunos e pelos professores também, viu? Ainda tem um problema aqui. Esses autores que são contratados normalmente são só escritores, ou seja, normalmente eles não são nem professores formados. Isso é muito grave porque eles não conhecem a dinâmica de uma sala de aula, a dinâmica de uma aula. Eles não sabem quais ferramentas de ensino ajudam a aprender. Como fazer uma sequência gostosa de aula. Então o material ele fica desconectado com a aula, tanto que ele nem cabe na aula. Normalmente o que acontece, pessoal? Ao invés do material didático se adaptar ao aluno, acontece o contrário. Presta muita atenção nisso. Acontece o oposto. É o professor que tem que se virar, se desdobrar em 20 para conseguir adaptar aquele material alienígena, aquele material chato, à sua aula. Porque esse material ele não é didático, ele é antididático. Gente, eu já usei muito material didático alienígena em sala de aula. E como é que funciona? Qual é a realidade da sala de aula? O professor chega na sala de aula e ele fala assim: gente, abre na página 7. Agora pula para o exercício que está na parte de cima da página 20. Agora volta para a página 15. Olha, a página 16 e 17 a gente não vai estudar, tá bom? Agora da página 20 você vai direto para a página 25. Tá vendo um texto que tem aqui? Vamos estudar esse texto. Beleza, agora volta para a página 8. Olha, não vai dar tempo de terminar essa unidade agora nessa aula. A gente volta a ver isso no próximo mês. E essa salada que acontece, porque o material ele não se adapta à aula. Quando os métodos não levam em consideração a língua materna do aluno, no nosso caso português, eles perdem totalmente a eficiência. E eles criam um mito de que não pode falar português em sala, porém é o português que vai te dar os insights, que vai te ajudar dentro da gramática comparativa, comparando um idioma com o outro, é que você vai aprender muito mais rápido. E o terceiro ponto, gente, eles contratam um instrutor, que é um professor, para seguir esse material. Eu fui responsável pela seleção e treinamento de professores por décadas, por mais de 30 anos. Eu já analisei milhares de currículos, já apliquei centenas e centenas de aulas teste para conseguir achar um professor bom. Então eu também sei muito bem do que eu estou falando, pessoal. Segundo os dados atuais do próprio MEC, nas escolas públicas, menos de 40% dos professores são habilitados para lecionar o idioma. E menos de 15% dos professores realmente dominam o idioma. O professor é contratado, além de tudo, como instrutor e não como professor. Gente, eles contratam como instrutor porque o instrutor não precisa ser formado para dar aula. Entenderam? O instrutor não tem que ter licenciatura. O que é licenciatura? Depois de terminar a graduação em letras, você tem que fazer a licenciatura. Na USP, são 2 anos. Para que você tenha a carteirinha do MEC, o registro do MEC, que você realmente é professor. O instrutor não é professor, portanto, ele não tem os direitos da categoria de professor. Ele ganha muito pouco e qualquer pessoa pode dar aula.
Você sabe um pouco de inglês, se você já viajou, se você morou lá fora, ou se você é um nativo mesmo que não seja professor e nem tem o dom para dar aulas, você é contratado para dar aulas. Além de tudo, a função do professor é muito reduzida. Ele é contratado só para seguir o livro, só para preencher os diários, só para corrigir os alunos e para corrigir as provas. Como é tudo padronizado, ele não tem espaço para personalizar os conteúdos de acordo com os interesses do aluno. O professor que é mais criativo, que quer trazer violão na sala, que quer fazer teatro, quer fazer como eu sempre quis fazer, ele é advertido por estar atrasando o planejamento. Esse foi o meu caso em muitas escolas, por isso que eu desisti da aula. As escolinhas, tá bom, gente? Não dá. Então é o seguinte, quase todo mundo tem trauma de alguma matéria. E por que será? Eu tenho trauma de química, tenho trauma de matemática. Trauma de inglês a maioria tem. É por causa de algum professor ruim que você teve lá no passado. Hoje todo mundo, qualquer pessoa pode dar aulas. Agora eu te pergunto, sinceramente, você confiaria no médico para operar a sua cabeça se ele não tivesse um diploma, se ele não fosse formado em medicina? Ser professor é uma profissão que exige formação e exige vocação. A formação do professor de inglês também é péssima, porque os cursos universitários são teóricos. Eles não priorizam a conversação. Eu tenho alunos meus que são professores de inglês e eles saem da faculdade sem saber falar inglês. Ai, professora, terminei minha licenciatura e não sei falar inglês. Agora eu quero te explicar rapidamente, pessoal, sobre o sistema PPDF. Eu dei esse nome para esse sistema, que é padronização, passividade, decoreba e fragmentação. Começando pela padronização. Então as escolas elas padronizam o conhecimento para facilitar a correção de provas e a disciplina dos alunos entre o que é certo e o que é errado. Daí eles vão aplicando provas e te dando notas. E aquele aluno que ele tem um ritmo diferente, ele tem uma aprendizagem diferente, que a maioria das pessoas, aliás, ou ele fica para trás, ou ele fica entediado, ou ele desiste. O pior de tudo é que ele fica com medo, né? Porque quando o professor te dá uma nota, te dá uma prova, ele está te punindo. E isso causa medo. O que mais traumatiza o aluno, na minha opinião, é ser corrigido em público. Você trava. E o pior de tudo é que o sistema é tão ruim, porém, quem leva a culpa é o aluno. O aluno que é responsabilizado por todos esses erros. Gente, eu cansei de ouvir esse tipo de comentário na sala dos professores. É o aluno que é responsável, foi ele que não estudou, foi ele que é vagabundo, foi ele que deveria ter estudado, foi ele que não fez o dever, ele que não fez o que deveria ter sido feito, foi ele que não prestou atenção na aula. Então sempre é o aluno que leva a culpa. E o aluno está acostumado, na verdade, a ser só mais um número, sentado ali, aguardando o sinal bater. Você já se sentiu assim? Então isso tem gerado muitos traumas, muitos bloqueios. O segundo ponto é a passividade, em que o aluno ele fica ali só escutando uma aula expositiva focada em leitura, gramática, escrita, exercícios. Por que o professor prefere adotar aulas expositivas, pessoal? Porque é muito mais fácil de controlar os alunos. Se você tem uma turma de 30, 40, 50 alunos, é muito mais simples, é muito mais fácil você controlar essa turma dando uma aula expositiva. Então a aula dura 1 hora. 30 minutos eu fico explicando. Depois eu dou um exercício de gramática, um exercício de leitura, um exercício de escrita e pronto, acabou a aula. A maioria dos cursos só diz para o aluno o que ele deve fazer. E não explica por que ele deve fazer aquilo e como ele deve fazer aquilo. É por isso que o aluno nunca se sente dono do seu próprio aprendizado. O aluno é convencido de que é impossível aprender sozinho. E ele fica dependente da escola e do professor. Gente, eu sempre fiquei muito incomodada com esse tipo de coisa. Com o fato de poucos alunos conseguirem acompanhar as aulas. Essas aulas normais das escolas. É por isso que desde a década de 90 eu venho estudando programação neurolinguística e neurociência. Para quê? Para que todos os meus alunos tenham o mesmo direito de aprender, e não somente os auditivos. Porque nesse tipo de aula expositiva, os alunos auditivos são favorecidos, porque são aquelas pessoas que têm o canal da audição mais desenvolvido. Os auditivos são a minoria. A maioria das pessoas ou é visual ou é sinestésica. Eu dediquei a minha vida a criar um método de ensino, a desenvolver um método que utilize todos os canais de comunicação.
É por isso que a gente sempre trabalhou com aulas show, com muita alegria, com terapia do riso, com música, com teatro, com cor, com camarim, com surpresas. E para quê? Para poder realmente todos os alunos conseguirem acompanhar. Maravilhoso. E realmente sempre deu certo. E a letra D é decoreba. Então essas aulas tradicionais se concentram mais na memorização, que é o decoreba. Muito mais do que na compreensão da matéria. Normalmente você faz o decoreba para passar numa prova. O problema, pessoal, é que quando não sabemos o que fazer com essas informações, além de a gente cansar o cérebro, a gente acaba não guardando nada. Qual é o resultado disso? O resultado são alunos sobrecarregados, desinteressados, quase dormindo nas aulas. E a letra F de fragmentação. O conteúdo todo é passado de forma fragmentada, em unidades isoladas de vocabulário, gramática, exercícios e pronúncia. É tudo picado, é tudo sem conexão. Daqui a 5 meses, no próximo estágio, o professor fala assim para você: finalmente chegou a hora da gente estudar aquela matéria que a gente viu no estágio pré-intermediário 2A, XYZ. Alguém se lembra? Não tem problema, a gente faz uma revisão geral. Gente, é por isso que os cursos passam por tantas revisões. As aulas se tornam repetitivas e com revisões eternas. Então, essa é a realidade, ainda hoje. O aluno não consegue construir um mapa do idioma na cabeça. Ele nunca tem uma noção global do conteúdo, uma visão geral da matéria. Sempre falta uma peça. Isso é de propósito, pessoal, para que você não se desvencilhe, para que você não se liberte do professor e da escola, para que você fique lá 4, 5 anos pagando. E eu sei que tem muita gente desesperada, precisando aprender inglês. Muitas pessoas falam comigo todos os dias porque o patrão está exigindo, porque a empresa está exigindo, porque vai perder uma grande oportunidade, porque não consegue emprego. Então tem muita gente desesperada tentando estudar sozinha na internet. O que acontece? Aqui no YouTube, no Instagram e outras redes sociais, você vai encontrar um gigantesco mar de conteúdo para navegar. Sabe qual é o problema? O problema é que também está tudo jogado lá sem nenhuma ordem lógica. Então, realmente estudar sem nenhum método. Estudar qualquer coisa pela internet. Uma dica aqui, outra dica ali. Assim você não se torna fluente também. Esse tipo de ensino limita a criatividade do aluno. O aluno se torna pessimista, na verdade. E uma pessoa pessimista, uma pessoa estressada, o que acontece com o corpo dela? Ela acaba liberando mais adrenalina, noradrenalina e corticoide. Essas substâncias, pessoal, elas provocam fadiga, provocam queda na imunidade e acaba causando uma espécie de curto-circuito no cérebro, um curto-circuito interno. E acabam surgindo desajustes, tanto no campo psicológico como no campo físico também. Todo esse ensino, da forma como ele é hoje, ele vai reduzir a capacidade de comunicação na vida real. O aluno não é treinado para se comunicar. Por quê? É um tipo de ensino que gera medo, gera insegurança, gera pessimismo. Você está ali sempre inseguro e acaba provocando um grande desgaste mental. Então, gente, cuidado, porque na internet eu tenho visto muitos cursos com poucos anos de existência, sem nenhum tipo de validação, usando métodos tradicionais com aulas superficiais, aulas mal elaboradas, sem um passo a passo lógico. E os cursos online continuam a mesma coisa. Aulas teóricas repetitivas. O que eu encontrei esse tempo todo, praticamente eu estou há 40 anos dando aula. Existe entre os métodos tradicionais e o cérebro um buraco, um abismo, que é o gap. É uma lacuna. Os métodos tradicionais não conseguem fazer a ponte. A forma como o cérebro funciona é totalmente diferente da forma como eles ensinam, por isso que ninguém aprende. Uma vez eu estava dirigindo com os pneus murchos e quando eu cheguei em casa eu levei uma bronca do meu marido. Não custa você parar um minutinho para você calibrar o pneu? É por isso que o volante está duro, você vai estragar a roda. Então eu pergunto para você, quando o seu pneu está murcho, você para o carro para calibrar? Ou você sai dirigindo por milhares e milhares de quilômetros, você vai de São Paulo até o Rio de Janeiro com o pneu murcho. Como é que você faz? Gente, é o seguinte, quando nós estudamos da forma errada, nós obrigamos a nossa mente a andar com o pneu murcho. E logo a gente pode estragar tanto a nossa vontade de aprender e a gente pode até se traumatizar. Só que eu tenho uma ótima notícia para você. Nunca é tarde!
Você pode parar agora, você pode calibrar o seu pneu e você pode seguir a sua viagem, porque em mais de 40 anos, cuidando dos nossos alunos, eu nunca encontrei um caso perdido, viu? Acredite, eu sei que você é capaz. Eu sei que você consegue. Eu sei que você está no tempo certo, porque agora é a melhor hora para você começar a aprender. Eu sei que você veio neste mundo com todas as habilidades, com todas as capacidades, com todos os dons necessários para alcançar tudo que você deseja. E todos os recursos que você precisa para efetuar essa mudança e virar a sua chave já estão dentro de você. Você só precisa de um caminho bem organizado, de um caminho que já foi testado, de um caminho comprovado. Vamos parar de complicar as coisas? Pelo amor de Deus. A gramática é fácil, a pronúncia é fácil, o vocabulário é fácil. Existe um jeito simples de você destravar a conversação. Vou mostrar nos próximos vídeos. Acompanhe o canal, já se matricule. Como que você pode ficar fluente em poucos meses? Você precisa só de uma receita de bolo que já foi testada para você conseguir aprender sem nenhum esforço. Para você cruzar essa ponte, aprender com motivação. Sabe por quê, pessoal? Porque o sucesso não é um acidente. Existem padrões consistentes e lógicos de ação que levam ao sucesso. Nesse livro, o último livro que eu lancei, Inglês e Espanhol, Pare Tudo Agora, o Guia Sincero para a Sua Fluência, que está aqui o link nas descrições, eu conto muito mais sobre tudo isso e também sobre toda a minha experiência viajando por mais de 15 países. Gente, leitura fundamental, viu? Aconselho você a ler. E eu convido você a participar do nosso projeto. É nisso que eu venho me dedicando a minha vida há mais de 30 anos, a ajudar os meus alunos. E o nosso método não ensina você somente o inglês e o espanhol. Você tem o mindset. Você tem o Learning Mastery também. Um método totalmente completo que vai te levar do zero à fluência em 4 meses. Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.